Saudação a todos os servidores do município de Goiânia. O Sinced apresenta mais esse vídeo explicando os principais pontos da reforma da Previdência e explicando também os motivos pelos quais defende não a apresentação de emendas, mas o arquivamento desse projeto. Esse projeto de reforma da Previdência atende apenas os interesses da administração. É necessário ser apresentado outro projeto que atenda os interesses dos trabalhadores. Se esse projeto for apresentado com emendas na CCJ, ele irá para o plenário da Câmara e será aprovado integralmente, pois o plenário tem a maioria dos votos junto com o prefeito. A reforma da Previdência é uma reforma estrutural que requer a participação de todos os trabalhadores através de debates e audiências públicas e não apenas dessa forma como está sendo feita a toque de caixa, atendendo apenas aos interesses da administração, principalmente para obtenção da certidão negativa, para obtenção de recursos financeiros com essa certidão e assim utilizar os recursos nossos da Previdência jogando a conta nas costas do trabalhador. O prefeito de Goiânia vem adotando uma política chantagista com os trabalhadores, condicionando inclusive a concessão de direitos adquiridos como piso, database, chamamento dos novos concursados, à aprovação da reforma da Previdência. O caos na Previdência foi criado pelo próprio prefeito Iris Rezende e pelo PMDB, que no passado criaram essa dívida e agora veio cair no seu próprio colo. Existem inúmeros aspectos absurdos no projeto de lei. A maior parte da visão do projeto enviado à Câmara pretende manter o IPSM como uma autarquia sem independência, dominada pelos interesses políticos como é hoje, onde o presidente do IPSM, Silvio Fernandes, que é militante do MBL e presidente do DEM de Goiânia, foi indicado por Ronaldo Caiado para a presidência do IPSM. No projeto atual, a Prefeitura e até mesmo a Câmara terão mais controle sobre o IPSM do que o servidor. 2 pontos para exemplificar. Um é sobre a indicação do presidente pelo prefeito e o outro sobre a composição do Conselho Fiscal. Porém, existem 2 graves problemas. O primeiro é o aumento da alíquota de 11% para 14%, jogando nas costas do servidor público a irresponsabilidade da administração. O segundo, que é o mais grave, é o da fusão dos fundos. Hoje, existem 4 fundos no município de Goiânia. O Fundo 1, Fundo Financeiro, são de todas as pessoas admitidas antes de 2002 e é o fundo deficitário. O Fundo 2, criado a partir de 2002, é composto de todos os servidores que ingressaram a partir dessa data, ou seja, da maioria dos funcionários do município de Goiânia. O Fundo 3 são de trabalhadores de secretarias que se extinguirão. O Fundo 4 é composto pelos agentes comunitários de saúde, ACS, e pelos agentes comunitários de endemias, ACE. O Fundo 2 é superavitário e possui mais de 800 milhões em caixa e cerca de 800 milhões em aplicação financeira. Então, o problema não está no Fundo 2, está justamente no Fundo 1. Portanto, o mais importante é manter separados os 2 fundos e a Prefeitura assumir, inclusive juridicamente, a se comprometer em resolver o problema do Fundo 1, não jogando assim nas costas do trabalhador. O Fundo 1 possui uma dívida de cerca de 17 bilhões. Veja o que o presidente do IPSM apresentou no Tribunal de Contas explicando essa situação. Nós estamos também buscando, através de alguns ativos da Prefeitura, áreas de dívida ativa, fazer esse aporte a fim de quitar essa dívida, esse déficit atuarial que tem, para reduzir esse aporte que a Prefeitura faz de recursos do Tesouro, em torno de 35 milhões de reais mês, para poder cobrir esse déficit. Segundo o IPSM, o desequilíbrio financeiro e atuarial do IPSM é resultado da soma das 2 dívidas, a herdada da gestão passada e a outra considerada histórica, pois se arrasta desde o início do serviço público na capital. Sobre a primeira dívida, foi apurada pela SEI da Previdência e concluída neste ano de 2018, que apurou que o prefeito Paulo Garcia passou o último ano de sua gestão
descontando dos servidores e não fez os repasses ao Instituto, acumulando uma dívida de 140 milhões. A segunda dívida iniciou em 1984. Desde essa época até 2009, a Prefeitura não fez o repasse da parte patronal, gerando assim uma dívida de 17 bilhões de reais. Mas explicaremos melhor essa dívida de 17 bilhões mais à frente. Nesse momento, temos que entender que ao fazer essa fusão, o Fundo 2 vai incorporar toda essa dívida, pois todos os fundos serão unificados. Outro problema é que o Instituto vai incorporar 5.500 vidas do Fundo 1, ou seja, o Fundo 2 vai incorporar uma dívida bilionária e ainda vai ter que bancar as 5.500 pessoas que hoje estão aposentadas. Segundo dados do próprio IPSM, hoje a cidade possui 7.392 aposentados e 1.460 pensionistas vinculados à gestão pública municipal. No Fundo 1, os que não estão aposentados vão aposentar em breve e o déficit vai aumentar ainda mais. O benefício médio dos que estão aposentados é maior do que o dos funcionários ativos, pois os aposentados do Fundo 1 puderam incorporar e aposentar com os últimos salários. Os do Fundo 2 ainda vão demorar para aposentar e vão custear os do Fundo 1. Primeiro precisamos entender como surgiram esses problemas previdenciários. Todos sabem que o Iris Rezende e o PMDB dominou a política goiana na década de 80. A maioria dos prefeitos deste partido não fizeram o desconto previdenciário nem da parte do trabalhador, nem da prefeitura. Depois de 1992, passaram a descontar 11% do servidor público e 19,5% da prefeitura. Porém, foi descontado do servidor, mas poucos prefeitos pagaram essa contribuição patronal. Em 2009, Iris Rezende assumiu todo o patrimônio do Fundo 1 e assumiu a responsabilidade pelo pagamento da aposentadoria das vidas do Fundo 1 até o seu óbito. Hoje, a Prefeitura paga cerca de 35 milhões por mês com essa questão. Por que fizeram isso? Para economizar 22% do regime geral INSS, que o Tesouro não pagava, mais 8% do FGTS, gerando com isso uma economia de 30% ao mês ao Tesouro, porém gerando uma dívida previdenciária que não foi resolvida até os dias de hoje. Naquele momento, a Prefeitura de Goiânia era ainda muito jovem e tinha poucos aposentados. Então, ela assumiu o compromisso da aposentadoria dos trabalhadores no futuro. A partir de 2002, devido à imposição de um termo de ajuste de conduta, TAC, com o Ministério Público, o município criou o seu próprio regime de previdência. Durante esse intervalo, não existiu contribuição nem do servidor, nem patronal, e a Prefeitura de Goiânia se comprometeu em pagar os aposentados. Toda a responsabilidade pelos pagamentos iniciais era do Tesouro Municipal. Somente em 2002, com a criação do IPSM, que a contribuição passou a ser dividida entre o servidor e prefeitura. Essa divisão era de 9,5% para o servidor e 19% para o ente. E por quê? Ficou estabelecido uma maior alíquota para a prefeitura para que o IPSM alcançasse o equilíbrio. Foi por esse motivo que a contribuição do ente deveria ser dobrada em relação à do trabalhador. De 2002 a 2009, a Prefeitura não repassou a contribuição patronal ao IPSM, da mesma forma como no passado a Prefeitura não repassou ao INSS. Até 2009, toda a contribuição foi retirada apenas do trabalhador e não da contribuição patronal da Prefeitura. Em 2009, os problemas criados pelo próprio prefeito Iris Rezende veio cair em seu colo. E na tentativa de resolver esses problemas e conseguir o certificado de regularidade previdenciária e assim conseguir também financiamentos junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES e outros, ele fez a reforma da Previdência já em 2009. A alternativa encontrada naquele momento foi a segregação das massas, ou seja, a divisão dos fundos. O Fundo 1 foi criado para aqueles que foram admitidos até abril de 2002, que é o fundo financeiro, formado pela contribuição do servidor, e o restante, o que faltasse para complementar o benefício previdenciário,
seria responsabilidade da Prefeitura realizar os repasses. E o Fundo 2 foi criado a partir de 2002. Esse é um fundo de capitalização, sendo a contribuição de 11% para o servidor efetivo e de 14% para a Prefeitura. Ou seja, com essa reforma de 2009, ocorreu uma redução de repasses da Prefeitura de 19% para 14% e um aumento para o servidor de 9,5% para 11%. E todos os recursos do Fundo 1 foram incorporados ao Tesouro. E naquela época já foram alertados por muitos para os problemas que haveriam no futuro. Em 2003 começaram os problemas. No primeiro mandato do Íris, ele recebeu os recursos do Fundo 1 e conseguiu pagar. Quando começou o governo Paulo Garcia, ele não conseguiu resolver e começaram os problemas. Hoje, o IPSM tem 400 milhões de dívidas para receber do Tesouro e o IPSM tem 800 milhões em caixa. Além do IPSM também possuir 860 milhões de aplicação financeira, segundo dados do próprio Instituto. Agora, o prefeito Íris Rezende teve a ideia de pagar os 400 milhões que deve ao IPSM em 200 parcelas, ou seja, em 16 anos e 6 meses. O que está no projeto de lei é que, enquanto a dívida ativa não for transferida para o Fundo de Previdência, FUNPREV, ela será utilizada para pagar o fundo financeiro, FUNFIN. Imaginem se demorar 2 anos para regulamentar ou para transferir para o FUNPREV, a dívida ativa que entrar será utilizada para pagar o FUNFIN. Algumas pessoas estão considerando essa parte boa, pois a Prefeitura, através da transferência diária e da dívida ativa, irá saldar uma dívida histórica. Mas qual é a forma de monetizar isso? Se, de acordo com o novo projeto de reforma da Previdência, o IPSM continua sendo uma autarquia e mesmo assim dependendo em quase tudo da Prefeitura. Porém, essas duas alternativas não vão resolver o problema. Sobre a dívida ativa, se hoje a Prefeitura possui dificuldades em cobrá-la, maior será a dificuldade do IPSM em cobrar essa dívida. Sobre o repasse de terrenos, uma coisa é conseguir vender as áreas, recolher o dinheiro e repassar ao Instituto. Outra coisa é como a Prefeitura está fazendo, onde não existe a garantia que o IPSM vai conseguir vender rápido os terrenos e no valor declarado pela Prefeitura. Porém, até mesmo sobre essa questão, ainda não temos clareza de como será. O município pretende entregar algumas áreas que ainda nem foram devidamente apresentadas no projeto. Segundo a Prefeitura, a venda dessas áreas gerará cerca de 1,9 bilhões para o IPSM, o que está bem longe de resolver o problema da dívida histórica de cerca de 17 bilhões. Além do mais, o prefeito vai conseguir utilizar os recursos financeiros do Fundo 2, provavelmente para obras politiqueiras, o que acarretará em graves consequências futuras. Mesmo assim, conforme publicado no Jornal Popular do dia 1º de agosto, o prefeito Íris Rezende possui como prioridade a aprovação da reforma municipal da Previdência. O interesse do prefeito Íris Rezende pela aprovação da reforma da Previdência não visa resolver os problemas do servidor, mas, ao contrário, visa principalmente a resolução de problemas financeiros da administração, sem, contudo, resolver o problema do IPSM na sua forma estrutural. Se o projeto de reforma da Previdência anteriormente apresentado foi arquivado, por que não arquivar esse novo projeto que está apresentado de forma ainda pior que o anterior? Por esses motivos é que defendemos o arquivamento da reforma da Previdência, pois os trabalhadores não podem pagar pelas dívidas geradas pelo prefeito Íris Rezende. Esse vídeo é apenas um resumo do estudo da reforma da Previdência e convidamos a todos a que façam a leitura e o debate. Muito obrigado a todos, acessem o blog do Sinced e compartilhem esse vídeo. Caminhando e cantando.